Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Le Lion. Somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Le Lion é moda, beleza e conforto. O arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Le Lion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831. Olá, amigos da OK TV. Opa, o pessoal deve estar... Que OK TV é isso, velho? Não é OK TV? Deixa eu explicar, gente. É que eu contratei um bando de maluco, de profissionais para cuidar das nossas mídias sociais, né? A Eli, o Gregório, o Igor, né? E eles, como a gente agora está sendo transmitido para todo mundo através da Soul TV, né? Então eles acharam, falando de modo de marketing, tal, o melhor é o OK TV. Bom, o público, com certeza, ele está muito preocupado com o conteúdo que a gente vai trazer, né? Então, galera, é um prazer estar aqui com vocês com a primeira temporada pela OK TV, porque o programa Cheguei aos 60 e agora já rolou pela Jovem TV. Um abraço lá, galera da Jovem TV, a Alda, o Orton, ao Lebra, todo mundo lá. A gente andou lá dando uma ajuda lá, aquela galera lá, e agora estão detonando, então de parabéns pela programação. E nós trouxemos aqui para OK TV a nova temporada Cheguei aos 60 e agora, né? Nesse primeiro programa, o programa é voltado para quem ainda nunca assistiu o Cheguei aos 60 e agora, é voltado para o público prateado, né? A galera que passou dos 60, eu em março, né, estarei fazendo 62. Então eu resolvi abrir essa janela para discussão de como se comportar após os 60 anos. Tá? E aqui na OK TV, nesse primeiro programa dessa temporada, eu trouxe nada mais, nada menos do que a competentíssima doutora enfermeira Geandra. Elas pedem para ser chamada assim, né? É isso mesmo, doutora? Isso aí.
Enfermeira Geandra Quirino. Quirino, olha o Que eu sobrenome. gosto de ser chamada. Tem o Silva também. É do maridão, Silva? Não, Silva é do pai. Ah, Quirino do pai. da Silva é do pai. E o maridão não leva nada, não? Não, ainda não. Ainda não. Meu amigo, Isso dá muita só- dor de cabeça depois pra tirar. Deixa quieto. Doutora Geandra Quirino, primeiro eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público da OK TV, né? Para mostrar um pouquinho de quem é você. Por favor, fique à vontade. Muito prazer em poder estar aqui, presente nesse programa. Que responsabilidade a gente começar, né, voltar com esse programa, e eu iniciando, para falar sobre saúde, sobre qualidade de vida. Um enfermeiro falando sobre qualidade de vida e saúde, né? Eu sou enfermeira de carreira, gosto sempre de reforçar isso, tenho muito orgulho, porque eu comecei, Hélio, lá na categoria, não mais baixa, mas a primeira categoria da enfermagem, que é o auxiliar de enfermagem. A enfermagem ela é uma categoria que ela é dividida em 3 categorias. Uma categoria profissional. Então a gente tem o auxiliar de enfermagem, que é nível fundamental, o técnico de enfermagem, que tem um nível médio, e o enfermeiro, que tem um nível superior. Então eu galguei todos esses 3 estágios da profissão, e hoje eu sou enfermeira, sou mestre em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense, né, aqui de Niterói, e meu mestrado foi na área de insuficiência cardíaca. Foi um mestrado profissional em enfermagem assistencial, que me deu aí uma bagagem muito boa para trabalhar com pacientes com doenças crônicas e idosos, porque o maior público que a insuficiência cardíaca ela alcança são pessoas acima de 80 anos. Opa, galera, então você trouxe a convidada certa, hein, né? Uma autoridade na saúde da nossa idade, né? Mas a gente vai estar trocando ideias aqui para também se prevenir antes, para a galera que está com 40, 50, 30, ficar ligado nas dicas que da doutora Geandra Quirino e cuidar da saúde. Não é isso, doutora? Isso aí. Então, assim, o enfermeiro, ele atua em todo o ciclo da vida na assistência do ser humano. Então, desde o bebê, do nenenzinho, desde a barriga da mãe, até a morte do indivíduo. Então, apagar das luzes. Um profissional de enfermagem ali ao lado do indivíduo. Então, nós somos preparados na faculdade, na nossa graduação, a trabalhar muito com a área de educação em saúde, e educação para a saúde das pessoas. Exatamente com a perspectiva de promover a prevenção das doenças. Deixa eu entrar lá, o pessoal me conhece, doutora? Eu gosto de dar uma polêmicazinha, né? O pessoal da OK TV, né? Antigo OK TV, agora OK TV. Sempre foi uma classe não muito valorizada, igual dos professores, né? O médico já tem um status melhor. Agora, a enfermagem, eu acho que nunca foi muito valorizada. Não estou errada? A impressão minha é errada ou eu estou correta? A verdade. Infelizmente é verdade, mas isso tem mudado. A pandemia ela trouxe essa vantagem para a gente, que a enfermagem começou a ser olhada na pandemia, começou a ser valorizada. As pessoas começaram a ver que existe essa diferença, né, de categorias na profissão, e que o enfermeiro que tem um nível superior, ele gerencia vários serviços dentro da área da saúde. E o enfermeiro, nos últimos anos, né, ele tem conseguido conquistar aí muitas coisas dentro da proposta do empreendedorismo da enfermagem. Então hoje a gente já consegue o reconhecimento das categorias, das outras categorias, e a gente tem, dentro da nossa proposta de trabalho na enfermagem, um enfermeiro com nível superior, mais de 60 especialidades. A gente pode fazer parto, a gente pode abrir consultório, aplicar vacina, exame de sangue, pode fazer? Isso é o mais comum, que todo mundo já conhece. Verificar a pressão arterial. Tipo em casa, home office, né? Fazer atendimento domiciliar, home care. Home care, né? Você pode ir lá fazer exame, aplicar vacina, isso tudo.
Então, Porque existe um negócio, né? Não pode, você é médico. Algumas situações a gente precisa ainda ter a prescrição médica. Ah, tá. Outras situações a gente pode fazer prescrição. Como por exemplo, medicamentos de programas de saúde, os enfermeiros que trabalham nos postinhos de saúde. São enfermeiros que podem fazer prescrição e que são treinados para isso. O Ministério da Saúde respalda isso. Então é importante saber, porque às vezes a pessoa ela deixa de procurar um serviço de saúde porque não vai encontrar o médico, mas o enfermeiro está lá apto a atender a população, né? E a fazer exatamente o que a gente vai fazer aqui agora, que é um bate-papo, que é a orientação para a saúde, né? Então isso está mudando bastante. Inclusive a gente teve agora há pouco tempo a aprovação pelo Congresso de uma PEC que deu um plus no nosso salário, piso salarial. Foi uma luta tremenda de 30 anos. Eu achei que não ia sair, né? Mas a gente ainda está caminhando, né? Mas vamos falar desse Peraí, mas deixa aí, olha só, polêmica. A polêmica, você gosta de polêmica? Assim como eu sei que o enfermeiro, e você me deu razão, ele não é muito valorizado, até que enfim, depois, infelizmente, com a pandemia, o pessoal precisou recorrer a mais enfermeiro, viu que o pessoal de pelotão de frente que expôs a sua vida, né, o risco de vida, estava ali, guerreiro. Nós temos que parabenizar esses grupos de guerreiros ali, de heróis, mas também a gente vai em cada situação de posto de saúde pública principalmente, né? A gente encontra cada enfermeiro mal educado, entendeu? Tratando mal. Eu imagino o seguinte, o enfermeiro ele pode ter todos os problemas do mundo, mas ele está num local onde o cara já vai debilitado. Se o cara vai procurar um posto de saúde, uma UPA, o cara já está lascado, o cara já está ferrado. Chega lá, eu estou falando que ainda tem, tá, gente? A maioria, meu filho, eu recorri, vinha do foguete, meu filho passando mal, vomitando, levei na UPA, que eu estava longe, estava sem carteira do plano lá do particular, aí levei na UPA. Meu Deus do céu, que atendimento, desde a triagem e coisa e tal, eu nem sabia que tinha uma enfermaria kits, né? Que é sai da muvuca ali, depois do raio-x. Cara, eu falei, cara, parabéns, vocês são 1000, atenderam o tempo todo maravilhosamente bem. Mas eu também já presenciei, inclusive a pessoa me atendeu dessa forma, muito mal atendido, o médico também tem, eu estou falando no caso da enfermagem. O que você acha? Porque se a pessoa está mal na função, larga, vai fazer outra coisa, vai cozinhar, vai fazer guia de turismo, vai, né? Você tocou num ponto crucial, na verdade. Esses profissionais que não estão preparados para lidar com o público, não porque não foram na academia, na graduação, tá? Até porque eu estou há 15 anos dando aula em universidade e o que mais a gente ensina é tecnologia relacional, humanização, é o que mais a gente fala, a gente ensina, a gente dá exemplos, né? Porque eu sou daquele tipo de profissional e professor que eu gosto de dar exemplos de como eu lido com os meus pacientes. Claro. Mas eu atribuo isso a questões pessoais, sabe, Hélio? Eu acho que isso está muito pessoal. Pessoa que não sabe dividir. Não só essas questões pessoais das pessoas que às vezes estão com sobrecargas de trabalho. Problema em casa. E aí desdobra na questão financeira, né? Às vezes são pessoas que têm problemas em casa e não conseguem separar. Mas acima de tudo, a questão de personalidade. Eu também acho. Porque isso acontece com outras categorias, não só enfermagem. Não, é geral. Nós estamos aqui tocando. O problema da enfermagem é que a enfermagem é que está em contato direto com o paciente. Não, e no momento crítico da vida do cara. Eu tô mal, tô me sentindo mal. Chega lá e pega uma pessoa me atendendo mal, pô. Mas a gente também tem muitos profissionais muito bons por aí, inclusive no SUS. Eu mesmo sou uma profissional que eu amo o SUS, eu sou profissional da área da saúde em serviço público também, e eu acredito muito no SUS e conheço muitos profissionais de excelência no SUS. Peraí. Isso tudo está mudando, isso vai mudar. Vai mudar. Agora me diz uma coisa. Não, eu tenho dúvida se vai mudar. Houve uma mudança no país, não sei se vai melhorar ou nós vamos lascar de vez. Olha só, gente.
Você trabalha para o governo municipal? Eu sou funcionária pública municipal. Eu ia perguntar a ela como é que está a saúde pública da cidade, mas ela vai ficar comprometida a responder, tá? O que você acha? Porque, olha só, muda governo, entra prefeito, sai prefeito, vai lá, e a saúde pública do Frio continua a mesma porcaria. Tá? Não pelos profissionais, porque eu acho que se poderia fazer muito mais, os postos de saúde, atendimento qualificado, antecipando as doenças, né? Podia ter mídia, em vez de estar na mídia falando bobagem política, podia estar dando orientação. Eu acho que, mas é falta de dinheiro. Não, os cofres sempre tiveram abarrotado o cara dos royalties, eu não entendo que seja por isso. O que leva... eu, por exemplo, se eu tivesse uma possibilidade de ser prefeito, as duas coisas que eu atacaria de modo incisivo seria saúde e educação. Né? Colégios bem preparados, professores muito bem motivados, até com salários e coisa, até porque eu acho que os professores estão ganhando bem também, além do... Né? O que se deve a esse quadro? Não estou falando de Zezinho agora, não. Esse quadro, de modo geral, a gente sempre viu pessoal largado na maca, nos hospitais públicos, não sei o que, coisa e tal, falta de médico. Minha esposa mesmo foi recorrer a um posto de saúde ali da Gamboa, foi muito mal atendida. Aí passaram ela para um clínico geral, o ginecologista do posto Oswaldo Cruz também não foi bem atendido. Quer dizer, então, o que leva a... E olha que os salários estão em dia. Uma coisa que ninguém pode reclamar do prefeito José Bonifácio é dos salários. Há muito tempo que eu não vejo um prefeito estar ali pagando. Eu tenho bronca de outras coisas com o Zezinho, como as ruas esburacadas, que esse dia eu caí, bati de cabeça, quebrei minha moto, ralei meu... Então, as ruas estão uma porcaria, tá, Zezinho? Agora, por que a saúde não melhora, Geandra? O que você acha que falta acontecer? Assim, eu trabalho na saúde de Cabo Frio há muitos anos. Quando me formei, eu fiz um juramento para mim mesma que eu voltaria para minha cidade para tentar fazer o melhor para minha cidade. Então já tem bastante tempo, eu já vi muitos secretários de saúde entrarem e saírem, fiz muita parte aí desse processo. Isso, com certeza. E assim, eu vou resumir de uma forma muito objetiva, o que é a minha opinião. Saúde é altamente complexo. Lidar com saúde humana é altamente complexo. E aí a gente tem seres humanos que são complexos, que tem lá vaidades, que tem lá todos os seus indicação defeitos. Política, quer ver, não tem a competência para o cargo, vamos abrir o jogo. Mas que também tem muitas qualidades. Claro. Né? E esses seres humanos cuidando de outros seres humanos que podem estar doentes ou não, né? Estão buscando a unidade de saúde exatamente para não adoecer. Mas o fato eu já vi excelentes secretários de saúde entrando na saúde de Cabo Frio e enfrentando as mesmas dificuldades, que são as dificuldades gerenciais do processo de trabalho da saúde. Muito complexo, né, Helena? E é uma rede muito ampla, são muitas unidades de saúde, são vários hospitais para gerenciar. Então, ao meu ver, isso torna um pouco mais difícil. É diferente de um município que tem uma quantidade menor de pessoas, como é Iguaba Grande, como é São Pedro da Aldeia, que ainda assim reserva suas complexidades. Então, pelo fato da rede pública de Cabo Frio ser uma rede muito grande, né, muito extensa, se eu não me engano, são mais de 40 unidades de saúde, né, ao todo, e eu atribuo essa complexidade, essa dificuldade do gestor. Eu acho que política com saúde não deveria se contratar só quadros técnicos, tá, galera? Porque hoje o secretário de saúde acho que é Jânio Mendes, né? Adoro o Jânio, tem nada com o Jânio, crescemos juntos aqui em Cabo Frio, mas secretário de saúde, deputado, gestão pública, não sei. Eu acho que ali deveria estar alguém que entendesse mais de saúde, né? É a minha opinião. E outra coisa também, eu sou contra estar dando show e daqui fazendo uma festa ali, passeata não sei de quê, não sei o quê, e hospitais como de tamanho fechado. Então isso eu não consigo. Por favor, se alguém quiser vir aqui ao programa, me explicar, me convencer de que eu estou errado, né? As portas estão abertas, tá, galera da prefeitura, Jânio da saúde, porque vai tratar aquele menino, aquele gordão que foi lá, Pérez, adoro Pérez, sou fã do Pérez e tal. Mas será que o pessoal de Tamoio está precisando de escutar Pérez?
não estaria precisando da unidade do hospital de saúde lá funcionando. Então, essas questões, mas vamos lá, deixa eu ver, o pessoal daqui já está me falando aí para me avançar no assunto, que estamos terminando o primeiro bloco já, doutor. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar hoje de como eu, 60 anos, eu estou entrando, eu sou um idoso, sou um pré-idoso, como é que a saúde classifica um cidadão com 62 anos? Eu sou pré-idoso, já sou idoso. Acima de 60 anos já é. Eu já sou idoso, para a saúde também? Para a saúde também. Porque para os direitos que a gente tem em fila do cartaz, não tem nada disso. Nada resolve de prioridade na justiça. Aí entre 60 e 65 anos. Mas eu me sinto um garoto, a turma vai rir. Eu me sinto um garoto aos 62 anos, doutora. E aí? É questão de cabeça? É a questão de cabeça. Mas o corpo tá. Mas o processo fisiológico que acontece no nosso corpo, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ver o efeito do retardo do processo de funcionamento das células do nosso corpo como um todo. Então, peraí. Então, deixa eu fazer um gráfico aqui. A gente vai aqui até os 40. E aqui começa a ficar assim. Começa a estabilizar. E depois que começa a cair quando chega nos 60 aqui? Aí depende de cada um. Depende. Porque eu, por exemplo, a minha idade metabólica, fisiológica é de 60 e alguns anos, 62, 65 anos. A última vez que eu fiz a avaliação. É mesmo? Tem essa avaliação? Idosa, sim. E você pode dizer sua idade? A minha idade física, a minha idade existencial. De carteira de identidade. 45 anos. Então, peraí, olha, galera, que assunto interessante. Então, quer dizer, você está com 40, e olha que ela é uma doutora na saúde, hein? Aí eu vou perguntar a ela, deixar ela em saia justa. Isso é culpa dos seus hábitos alimentares, da sua atividade, ou porque é genético isso? E aí? Eu vou te dizer que assim, é um misto de tudo, mas acima de tudo, eu desenvolvi compulsão por trabalho. E compulsão. Isso é complicado. Por alimentos. E aí, ó. Não, quem trabalha muito acaba comprometendo os hábitos alimentares saudáveis, né, doutora? E aí a gente precisa entender que isso também é doença e precisa buscar tratamento. Doutora, a galera aqui, que nós temos nossos patrocinadores, ficam ligadinhos. Quando é que ele vai botar minha propaganda? Eu quero agradecer aqui o seu Luiz da Sagrada Família, um brother muito amigo, parceiro da TV. Quem quer comprar roupa de grife, gente, não tem outra loja não, hein? Tá? Primeiro passa na Sagrada Família. Não achou? Vai até tem outras lojas boas em Cabo Frio, como, por exemplo, a do meu amigo Eduardo Mangia. Loja no Boulevard Canal e no shopping, né? As garotas que estão aí prateado, querendo se vestir bem, tem a Lelion também, tá? Lá no shopping. Só roupas bacanas. Então, tem também, que a gente vai falar de alimentação saudável, tem Chafum, né? Chafum. Alimentos naturais ali no São Cristóvão, atrás da Igreja Católica do meu amigo lá. Ó, produtos naturais, ele me deu um açúcar lá mais natural, eu sou viciado em açúcar, tá, doutora? Então vamos tocar nesse ponto de açúcar, né, galera? Você quer andar, quem tá idoso hoje, dirigir às vezes é meio complicado, né? Então é melhor você pegar o radiotáxi, né? A minha esposa, se dia 4 horas da manhã, como é que eu faço? Eu liga pro radiotáxi, a gente mora no poste. Agendado. Não, e nem deixei agendado, eu liguei, eles atenderam, não, estamos com a viatura aqui, já vamos pegar lá no Bosque do Peró, que Uber não vai 4 horas da manhã pro Bosque do Peró não, tá? Então, radiotáxi, tá? Um abraço lá para toda a galera, tá bom? E JR Máquina de Costura, o pessoal que gosta de dar uma costuradazinha e tal, tem o meu amigo Júnior lá, a Rafaela, a esposa. Então são pessoas que ficam ligadinhos no programa, querendo ver o seu merchan passar. Então a gente vai dar uma paradinha aqui para tomar uma água, tem um cafezinho hoje com açúcar, tá, doutora? Vamos discutir sobre isso no segundo bloco. Olha, não saia da UKTV do programa Cheguei aos 60 aí agora, tá? Que a gente já volta rapidinho. Valeu, galera!
Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Lelion. Somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Lelion é moda, beleza e conforto. O arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Lelion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831. Bom, meus amigos, estamos de volta aqui, tomando um cafezinho aqui bem açucarado. Ela me deu um puxão de orelha e tal, mas não tem jeito, eu sou o famoso formiguinha. Adoro açúcar, doutor. E estou com 62 anos, e aí? Os médicos dizem que estou pré-diabético, mas já estou pré-diabético, preciso fazer atividade física e tal. Mas tudo isso, galera, a gente vai tratar nesse segundo bloco do programa. Cheguei aos 60 aí agora, para quem pegou aí a programação agora, né? Estou aqui com a doutora enfermeira Geandra Quirino, né? Doutora, primeiro bloco teve umas polêmicas, né? Teve a apresentação, a descontração, né? Gente, uma novidade, hein? A doutora Geandra Quirino, ela vai apresentar aqui na OKTV logo, né? Qual o programa? Se apresente, por favor, para o público do programa. Programa A Hora da Saúde. Estou ansiosa por receber vários colegas profissionais da área da saúde para a gente discutir vários temas interessantes, temas importantes, para que vocês possam estar controlando melhor as doenças, se elas já existirem na vida de vocês, e evitando que outras doenças aconteçam. E também conhecendo um pouquinho aí como que anda esse cenário da saúde aqui na região dos lagos. Ótimo, galera. Só a OKTV, né, traz esse tipo de serviço para a nossa comunidade. Gente, por quê? É que eu discuto com o pessoal, tem que ter dinheiro, tem que fazer isso, dinheiro tem que entrar, motivação e dinheiro não. Olha só, dinheiro é necessário até para bancar uma estrutura de um estúdio de TV, de um canal de TV. Hoje a gente transmite, para quem está dentro da área de atuação, assine a Nova Costa Telecom, né? Não só porque tem a OKTV, como tem mais outros canais locais maravilhosos, né?
A gente vai estar passando a nossa programação aqui, porque a gente é amigo de todo mundo. Acho que o sol nasceu para todos, não tem esse negócio de estar queimando ninguém, nem falar nada, até porque o pessoal briga bacana, sabe? As TVs locais. Eu fiz uma passagem lá pela Jovem TV, ajudando a galera lá. A coisa é complicada fazer TV numa cidadezinha do interior, né? Onde o comércio veio de uma pandemia, depois veio de um tombo aí do negócio do Bitcoin, e os empresários guerreiros, um abraço a toda a classe empresarial, um abraço a Eduardo Mangi, toda a diretoria da Associação Luta pelo Comércio, né? Estão fazendo um trabalho maravilhoso de criar uma nova associação para ajudar no fomento do comércio na nossa cidade. Mas, doutora, que bom, seja bem-vinda na programação. Logo, logo ela vai estar estreando com muitas dicas legais. Mas eu quero roubar agora a categoria, as informações da doutora Giana para o meu programa. Doutora Giana, vamos lá. Quais são, a gente tem menos de 40 minutos, né, do programa, eu vou até pedir desculpa ao nosso patrocinador, porque se a situação foi interessante, eu nem vou para o segundo intervalo, eu toco direto, hein? Doutora, quais são as dicas, né, olhando para aquela telinha ali no olho do nosso telespectador, né, porque às vezes o cara escuta e não cumpre, né? Quais são as dicas e a importância de se cumprir, né? Porque o cara fala, vamos comer salada a partir de 2023. Dá as 2 colheradas na boca de salada, cai pro torresmo, né? Então, vamos lá. Quais são os passos para se ter uma velhice saudável? O que é hoje a estimativa de vida para um idoso? Chegar ao quê? Aos 80 já está de bom tamanho? Hoje em dia, 80, até 90 anos. É mesmo? A gente pode alcançar? Em plena saúde, coisa e tal? Olha a boa notícia, galera. Podemos, mas... Agora vem os puxões de orelha, vamos lá. Tem que começar no útero. Eu costumo dizer que começa tudo no útero, dentro da barriga da mãe. A partir do momento que essa mãe começa a gerar uma criança, ela já começa a ter que se preocupar com aquilo que ela vai entregar para a criança. De alimentação, de hábitos saudáveis, né? Porque muitas coisas que a criança traz na genética dela, quando ela nasce, quando ela está sendo gerada, já tem a ver com esses hábitos de vida da mãe. Eu estou falando isso porque eu fui uma mãe... Foi não, né? Não, fui uma gestante, tá. Na verdade, eu sou uma mãe. Claro. Fui uma gestante que eu tive que cuidar muito da minha saúde, porque eu engravidei com obesidade, tratando a obesidade, que eu luto contra essa doença, que é a obesidade. Você e metade da população. Isso aí, há muitos anos, há mais de 10 anos, e eu tive que mudar completamente a minha visão já com a minha filha no ventre, para que ela não crescesse e não se tornasse uma criança com os mesmos problemas ou problemas piores. Então as pesquisas falam que as pessoas que, as crianças, né, que acompanham hábitos de vida inapropriados, né, que não são próprios, que não são saudáveis, que não são favoráveis, elas têm uma forte propensão a ser crianças obesas, hipertensas, a desenvolver os tais das doenças crônicas não transmissíveis. Deixa eu te interromper e fazer uma pergunta que o pessoal vai... Eu entro na cabeça do nosso telespectador, a gente é bem assim, parceiro. Então, vamos lá. Porque eu vou no médico, o cara fala, você tem que fazer... Eu tava com gordura no fígado, como é que dá o nome da doença que eu nunca... Esteatose hepática. Esteatose hepática. Eu tenho coisas que eu não quero gravar o nome, não tem jeito, né? Eu tava com gordura no fígado. Aí o médico me passou, você tem que fazer, porque gordura... Esteatose hepática pode levar a óbito, né? As pessoas ficam meio descuidadas, mas é isso mesmo? Pode levar a câncer no fígado, pode levar a cirrose hepática. Tá vendo, galera? Então, fica aferindo o nível de gordura lá, botar gordura mesmo, né? Que é mais fácil para mim. E aí, conclusão, eu não cumpri a dieta. Então, eu quero que você nos ajude, a mim e ao telespectador, como a gente sabe que a gente está numa vida que a mãe não passou para o filho o hábito alimentar legal, cada dia a dia, correria, como fazer isso? Você tem a fórmula? A gente que é enfermeira, a gente trabalha muito com a orientação e a conscientização
dos nossos pacientes. Quando você falou assim, olha dentro do olho dos telespectadores, eu vou fazer aqui exatamente aquilo que eu faço no meu consultório, quando eu faço consultas de enfermagem, porque enfermeiro pode fazer consulta de enfermagem. E uma das propostas da consulta de enfermagem é exatamente orientar e conscientizar. Então a gente precisa se conscientizar de que os hábitos saudáveis, eles são essenciais para uma vida longeva, para uma longevidade, para que a gente consiga chegar aos 90 anos, ou pelo menos que a gente consiga chegar aos 70, 80 anos com qualidade de vida. Sem doenças limitadoras, sem dores, sem uma série de distúrbios ou até mesmo sequelas de algumas doenças que vai gerar alto custo para a manutenção da sobrevivência, e que vai gerar também um trabalho, um desgaste maior para a própria família. E o cancelamento da vida para o cidadão, porque ele não vai poder, vai ficar de fralda numa cama, não sei o quê, Eu mais atendo hoje em domicílio, que eu também faço atendimento domiciliar. Esqueci de falar para o público que eu sou enfermeira da área de dermatologia, trabalho com feridas, tenho um consultório de enfermagem aqui em Cabo Frio. Depois a gente vai fazer o merchan dela aqui. Vamos fazer. Tem uma sócia também que trabalha nessa área, que também é enfermeira. Qual o nome dela? Viviane Paz. Viviane Paz? Você vai trazer ela aqui na TV para a outra Viviane. A gente vai falar sobre, vamos falar sobre estomizados, sobre pessoas que têm essa condição intestinal diferenciada. Então ela é ótima para falar sobre isso. E isso também tem a ver com hábitos de vida, porque muitos dos estomizados, eles acabam tendo a estomia em função de câncer. E o câncer também é uma doença que a gente pode adquirir com maus hábitos. Peraí, doutora, para o público que está meio desatento, estomizado, traduz isso para a linguagem popular. O que é um estomizado? É aquela pessoa que por algum problema, ou por um câncer, ou por um trauma, foi baleado, foi esfaqueado, teve um acidente automobilístico, um acidente de moto, enfim, precisou desviar o intestino dela para a parede do abdômen, para a barriga. Então, o intestino ele fica exteriorizado e fica fixado na parede do abdômen, na barriga. E aí a pessoa usa aquela bolsinha coletora, que a gente chama de equipamento coletor. A gente sabe disso, a gente não deseja isso para ninguém, né? E tem muitas pessoas nessa condição. Você atende alguns deles? Quem mais faz atendimento nesse público é a Viviane, que ela é estomaterapeuta. É uma outra especialidade da enfermagem. Tá, mas voltando à minha pergunta, que eu não quero fuga dela, porque eu estou querendo aprender um pouco, como cumprir aquilo que a gente sabe que é importante para a manutenção da nossa vida? Conscientização, ao meu ver, eu acho que a gente tem que conscientizar, tem que educar. A gente precisa ensinar, por isso que esse programa que a gente vai fazer aqui na OK TV vai ser fundamental, porque vai trazer essa orientação, essa toda semana, né? Toda semana. E ao meu ver, como eu sou paciente crônico, eu tenho doença crônica, que é a obesidade, sou hipertensa, mas o melhor momento que eu consegui emagrecer na minha vida foi quando eu tive uma nutricionista me acompanhando periodicamente, perguntando para mim todos os dias: e aí, Janda, como é que tá a alimentação? Cumpriu Tira a foto do prato e manda para mim. Uma boa ideia. Tá com dificuldade, ou seja, a pessoa que tem doença crônica, ao meu ver, ela precisa ser monitorada, ela precisa ser acompanhada, tá? E estimulada. Esses desafios estimulada pelo próprio profissional. O próprio profissional que está acompanhando ela. Pela própria família também, né, galera? Se você tem um paciente crônico que precisa fazer uma dieta, um tratamento desse, a família tem que, vamos lá, né? Isso aí. Não é trabalhar, agir, de forma a rebaixar a autoestima dessa pessoa. Muito pelo contrário, porque isso não vai funcionar. Vai gerar depressão, vai gerar ansiedade, e é um ciclo. Acaba fazendo com que piore a condição. Principalmente quando são doenças que a maior dificuldade em termos de mudança de hábitos são os hábitos alimentares. Então é muito importante esse Vamos entrar nisso aí? Vamos entrar nesses hábitos alimentares? Vamos lá, dicas. Uma das dicas. Peraí, pega uma canetinha, depois vocês veem, vão ver, a gente sobe a programação pro YouTube, vai reprisar, mas se você já tiver em mão uma canetinha e um
E o papelzinho anota aí, né, doutora, que é importante. Vamos lá. Uma das dicas, obviamente, para um envelhecimento saudável, para longevidade, para a gente poder viver muitos anos e viver com qualidade de vida, é uma boa alimentação. Então, várias pesquisas falam sobre isso. Toda hora a TV tá trazendo esse chamado para a gente, que a gente precisa melhorar a nossa alimentação, com questões de qualidade de alimentos que a gente vai consumindo. Então, o ideal é que a gente possa estar fazendo uma alimentação muito mais saudável, menos industrializada, e as pessoas vão falar assim, mas é muito caro fazer dieta, é muito caro se alimentar. Não é caro comer verdura, não é caro. A gente tem, ontem, por exemplo, aqui num dos posso falar? Pode falar o nome. No Green Fruit, a gente estava ali com a couve mineira a 97 centavos. E a couve é campeã, né? A couve é um alimento muito indispensável na alimentação, né? Eu gosto muito de couve, prescrevo isso até para os meus pacientes, porque ajuda muito na cicatrização de feridas. Fazer um suco da couve com alguma vitamina abacaxi, C. Eu faço abacaxi, couve, pico, limão. Alguma fruta tá certo, cítrica. Perfeito. Ou pode fazer apenas a couve com limão. Eu mito os três juntos e então, eu gosto muito de... Então a dica é se alimentar com as frutas, com as verduras, leveduras da época, né? Porque... Isso aí. E assim, o ideal seria metade do prato com verdura, legumes, a outra metade do prato, 1/3 dela, proteína, que é a carne, é o peixe, é o ovo, que não é mais vilão, as pesquisas já falam sobre a importância da gente consumir o ovo. Adoro, que frito, cozido. Ele não é mais hoje, olhado como aquele vilão para o colesterol, então ele é uma gordura boa, por isso que os atletas comem muito ovo, batata doce, Isso, e a outra parte seria o arroz, o feijão, os grãos de uma forma geral, que são importantes também. Agora, ovo, por exemplo, eu falei frito, aí provoquei você para ver se você ia me puxar a orelha. Evitar a fritura, né, doutor? Obviamente. Mas como é que evita a fritura? Como é que evita um bacon, um torresminho? Como é que evita isso? Não, amigo de cá, fala a verdade. Como é que a gente vai viver sem isso? E aí, como é que faz? Hábitos alimentares, é uma questão de mudança de hábitos alimentares. Então, assim, uma boa dica é usar essas air fry. Alguns alimentos ficam até bem saborosos. Eu ainda não comprei uma treco dele, mas estou pensando em comprar. E assim, eu tenho uma paciente no consultório que ela desenvolveu uma ferida por causa do colesterol muito alto. Olha que loucura. E aí ela conseguiu controlar os hábitos alimentares, reduziu o colesterol e a ferida agora está quase cicatrizando. A gente já está aí. Se não faz, não cicatrizar. Enquanto ela não conseguiu se conscientizar da necessidade de mudança dos hábitos alimentares, e a família toda teve que entrar no contexto. Claro. Porque isso é importante. A família ela precisa fazer, tem que pensar não só em fazer o alimento para a pessoa que já está doente, mas exatamente para a família toda, para quem não está doente não fique doente. Acontece um caso para você, eu estou obeso, estou com 116 quilos aqui bem distribuídos e tal. Aí eu quero fazer uma dieta. É importante que minha esposa e meu filho acompanhem, entre nessa dieta? É importante. Porque se eu ver ela fritando lá um negócio e tal, eu já vou dar vontade de estar. Então é importante que todo mundo pague o preço. É muito importante que todos juntos possam ter essa mudança de pensamento. Até porque a tradição a saúde deles, né? Não é só para emagrecimento, não é só uma questão estética, não é só uma questão de beleza, mas é uma questão de saúde. Agora, doutora, vamos pro velho, pro prateado aqui. Os hábitos, o que tem? Água, líquido é o primordial, né? Alimentos que são importantes para vocês, pra gente, que eu já tô com 45, então já passei dos 40, já tenho que começar a ligar o meu alerta, Na verdade, todos os hábitos, eles já precisam ser modificados na juventude. Se em algum momento ali na infância a coisa saiu do controle, na juventude, a coisa precisa voltar ao controle novamente,
Mas nunca é tarde. Mesmo na velhice, quem nunca se alimentou bem e resolve um dia começar a se alimentar é sempre importante. O importante é começar. Vai desintoxicar aquele corpo que estava mal alimentado e acaba o corpo reagindo? Como a natureza faz no mar, na vegetação, reage? Já tem várias pesquisas que estão falando, inclusive, de alimentos que têm relação com processos inflamatórios e com processos de dor. Os alimentos que são considerados inflamatórios. Isso é uma polêmica, mas já foi muito pior, né? Essa polêmica no passado. Hoje em dia a caixa preta está sendo aberta e tem se falado muito sobre isso, sobre alimentos que são antioxidantes, que são bons, benéficos, e aqueles alimentos que são inflamatórios, né? Posso falar? Pode. Tá preparado? Claro. Ai, meu Deus. Tá preparado? Pode falar. Primeiro, açúcar. Esse é vilão. Principalmente o refinado. Quanto mais do União, só consumo ele. Quanto mais o pessoal lá tá falando também, né? Tá fazendo assim, eu tô vendo lá, tem uns 3, 4 balançando a cabeça. É isso aí. União. Eu tenho que parar com o açúcar União? Açúcar e os doces que são produzidos com açúcar. Porque a gente fala assim, o açúcar, tudo que tem muito açúcar é prejudicial. Sabe o que eu faço? Eu pego um abacate, corto ele, pedacinho, pego um pancadão de açúcar, jogo por dentro e mando pra dentro. Você também faz aí, tá vendo? Eu, quando era menor, na minha juventude, eu fazia com mamão. Mamãe fazia mamão isso. Também eu gosto. Mamãe, que me botou do mau caminho. Tá vendo, mamãe? Mamãe, vovó, né? Então a gente tem o açúcar, a gente tem... Vilão, açúcar. O sal em excesso também, né? O sal em excesso, né? Só que eu não cumpro aquela quantidade de sal que é o ideal, recomendado. Não tem como um sachêzinho para alimentação no dia todo, não tem como. Recomendado são 3 No meu feijão que eu faço lá, já meto uma colher de chá de sal e meto para dentro. Praticamente o consumo liberado para o dia inteiro, né? Então, foi. Qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia de sal para um dia inteiro? É 1 colher de chá. Para distribuir em todas as refeições. Minha amiga dona de casa aí que cozinha, gosta de cozinhar, você consegue fazer o almoço, a janta? Tem muita gente que janta, eu janto, né? Vamos discutir sobre isso também. E às vezes alguma coisa... Quer dizer, não tem como eu cumprir isso, mas agora com a doutora aqui nos estúdios, eu vou ter que vou tomar dura direto, né? Mas as nossas colegas nutricionistas, elas ensinam umas dicas que são infalíveis, né? Porque, gente, eu estou aqui falando sobre a alimentação saudável de uma forma genérica com relação a orientações, né? O profissional da área da saúde que mais sabe sobre isso, que mais orienta, que mais pode estar nos ajudando são os colegas nutricionistas, e elas nos ensinam que a gente deve, para dar uma melhorada no sabor, já que vai tirar o sal, aumentar a quantidade de temperos. Mas temperos não naturais. Temperos prontos, temperos naturais. Doutora, deixa eu interromper. O pessoal fala assim, tal dia ele interrompe, aqui nem o Faustão, só vive interrompendo o convidado. Né? Olha só, as pessoas às vezes, eu já escutei muito você introduzir, dizendo que o pessoal acha que o produto é caro, né, os alimentos são caros. Fazer uma dieta... Primeiro, se você souber escolher os alimentos, você acaba fazendo um prato com R$5, né? Muita verdura, tal. E outra coisa que o pessoal tem, eu não vou procurar nutricionista, porque vai ficar muito caro o tratamento. Ela vai ficar me segurando ali durante vários meses, a consulta é R$300 e eu não tenho condições de pagar. Galera, calma. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa antes, porque eu sempre pesquiso alguma coisa antes do meu contato, para não ficar aqui meio perdido. Eu sei que tem profissionais de nutrição cobrando a consulta para estar orientando, passando orientação, a nível de R$100. Né? Até menos, eu vi um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, galera, poxa, para você estar contratando um profissional, não é isso mesmo, doutora? R$120, R$150, vocês vão dizer assim, mas não deve ser um bom nutricionista. A nutricionista que mais me ajudou a perder peso, me monitorando de São Pedro da Aldeia. Eu estava na época trabalhando em São Pedro da Aldeia, que é a doutora Jéssica Araújo, maravilhosa, ela atende aqui também em Cabo Frio. Eu já ouvi falar da na clínica do doutor, eu acho que está atendendo ainda, já nem sei, do doutor Rafael Almenara, mas ela tem um consultório dela lá em São Pedro, e na clínica que eu tenho um consultório,
eu e a Viviane, no mesmo prédio que a gente tem um grupo de profissionais de psicologia, de nutrição, que tem um valor muito acessível. Então passa aí, peraí, passa o endereço o aí. Espaço Mais Saúde, fica na rua Cuiabá 193. Rua Cuiabá, que é de frente ao campo do Fluminense? Fluminense. Ah, tá. Você entrou, saiu da Porto Alegre, é logo uma clínica que fica do lado direito. Isso. É uma casa que foi transformada em clínica. Aí, galera, como é que é lá? Tem profissionais que estão cobrando nessa faixa de R$100? Não deve estar em torno de 150, alguma por coisa. aí. Mas vocês dizem que viu no programa da OK TV, do programa Cheguei 60, o cara falou que era 100. Aí você já chega com esse, entendeu? Com esse mané lá pra ver qual Aí é. vou puxar minha orelha. Não, mas foi eu que disse. Não foi a doutora. A doutora só indicou onde é o espaço. Mas assim, eu sei que às vezes a gente até que tem plano de saúde fica com essa dificuldade de saber se o profissional é bom ou não, né? Mas a gente tem bons profissionais que têm valores acessíveis, tem essas clínicas populares também, que tem profissionais na área de nutrição, na área de psicologia, porque às vezes a mudança de hábitos, a mudança de costumes, às vezes a pessoa vai precisar do psicólogo para fazer terapia, para entender o porquê que não consegue mudar o hábito, porquê que não consegue parar de comer, porquê que não consegue não fazer atividade física, que é uma outra dica que a gente vai falar. Preguiça, né, de começar. Olha, só para vocês ficarem calmos, nós temos aqui no nosso quadro de apresentadores, já está gravando esse programa para lançar em breve, a doutora Paula Contrim, psicóloga. Olha que boa notícia. Eu vou estar trazendo ela aqui no programa, aproveitando o gancho da doutora, né, Geandra, para falar disso. Né? Por qual a dificuldade da pessoa não cumprir, isso passa pelo lado psicológico, então aguarde que eu vou estar trazendo ela aqui no programa. Cheguei aos 60 e agora. Mas aí, doutora, vamos parar de enrolação, que a pessoa já está com a caneta e o lápis na mão lá, o então, papel. falei sobre... faltou falar de um alimento que é importantíssimo pra gente. Pra memória. Mas você vai fazer um passo a passo, não vai não? Primeiro, vamos começar com o número 1 aqui da lista. Hidratação, que eu acho que é o principal, não? Hidratação, hidratação também está dentro dessa questão que envolve a nutrição e hidratação, que a gente fala sobre hidratação de corpo com água e líquidos saudáveis. Não é só água, porque tem gente que não gosta de água. Tem paciente que fala assim, eu não gosto de água, não consigo beber água. Mas você tem a opção de estar tomando suco, se você não for diabético, ou não tiver restrição. Se você, de repente, aceitar mais o chá, não sou favorável a esses chás malucos de emagrecimento. Não, esse chazinho, chá, aquele que vem de mate leão, aquele que vai vir na caixinha de sachê, aqueles mates são bons, são recomendados? Tudo tem que ter cuidado. Né? E o ideal é que você tire do seu pé natural. Tudo muito natural. Né? Porque o que vem no sachêzinho tem umas polêmicas também. Os conservantes, tem algumas coisas ali, tem, né? Tem até insetos. É mesmo? Opa, tá queimando o filme da galera. Nunca mais eu vou ser patrocinado por chá aqui nesse programa. Mas os que vêm de envelopinho. Agora o bolo, aquela erva cidreira que tem lá no pé de casa. Lá no seu patrocinador, esses que vêm no pote, que você vê que é in natura, que é desidratado. Esses são mais apropriados. Vai no Itron lá, fala que viu aqui na OK TV, olha, a doutora falou que o chá aqui seu é top, tá? Então a gente tem as águas saborizadas. Água saborizada? Como assim? Sabe como é que faz a água saborizada? Bota fruta dentro da água, lava bem a fruta. Eu fui na Sagrada Família esses dias, fui tomar água lá da geladeira, eu tenho Liberdade, tá lá com meu amigo Luiz, e eu senti um gosto de limão na água. Eles devem espremer um limãozinho ali para ajudar. Eu gosto muito de botar, por exemplo, folha de hortelã dentro da água, para você beber. A água ali você joga as folhinhas ali. Fica uma delícia. Aí, galera, a dica. Quem não gosta de beber água pura, eu tenho que tomar 2. Outra coisa, quantidade de água. Eu tenho que tomar 3 litros d'água, 2,5 litros. Depende, né, doutor? Que ele estava começando em off, né? A quantidade de água que a gente vai beber, vai consumir, depende de várias situações. Vai depender de doenças que você tem de base, por exemplo. Quem tem problema no rim, quem tem problema renal, não pode consumir muita água. Quem tem problema de coração grande, quem tem insuficiência cardíaca, também não pode. Tem restrição de líquido. Não é não consumir. Tem uma média que pode consumir. Então, o cardiologista de um amigo meu tinha obstrução na hora de urinar. Se esse cara toma bastante língua, vai sofrer, né?
E a questão também do biotipo da pessoa. Pessoa que tem 2 metros de altura, uma pessoa que tem meio metro, não vai tomar a mesma quantidade. Tomar a mesma Porque a massa quantidade. corporal dele é diferente, né? Pessoa que pratica atividade física ou trabalha em atividade que transpira muito, que perde muito líquido, a pessoa vai precisar consumir mais líquido. Então depende muito, é muito variável. O fato é que 70% do nosso corpo é água. Agora, doutora, as pessoas que não bebem água, Pessoas que não está comprometendo o rins, né? Eu conheço pessoas que às vezes tomam refrigerante no lugar da água. Meu Deus do céu. Aí tá mais lascado do que isso. Então, assim, a gente precisa incluir líquido Coca-Cola, refrigerante, essas coisas, o ideal é se manter distante, doutora? Distante, porque além de você ter todos os conservantes, tem muito sal e tem muito açúcar. Bom, aí meu marido fala assim, mas é diet. Olha a quantidade de sal que tem no rótulo. sal, o pessoal só vê que não tem açúcar, mas tem sal. Agora, vou falar pra minha galera que gosta de tomar cachaça aí. Eu tava até vendo um vídeo que me mandaram, a moça nutricionista foi fazer uma live sobre emagrecimento. Ela falou, ó, a primeira coisa que tem que fazer é parar de tomar cerveja. Todo mundo saiu, ela ficou sozinha, coitada. Um vídeo muito engraçado. Foi apagando. Vou falar que o cara não vai tomar cerveja, né? O cara não vai continuar com a nutricionista. Aí como fazer com um cara desse? Tem vários, não vou citar o nome dele aqui para preservar a integridade da pessoa. Mas, e aí, doutora? A cerveja, eu parei de beber há 10 anos porque eu fui no médico, eu falei, eu fiz um check-up, eu vou parar de beber. Aí eu perdi 6 quilos durante os 15 dias que eu estava sem beber, que eu bebia muita cervejinha fim de semana. Aí voltei no médico, falei, doutor, não fiz atividade, não fiz dieta, não sei o que, estou perdendo peso. Aí ele fez, ó, você perdeu 6 quilos nesses 15 dias. Só porque parou de tomar. Só porque eu parei. Aí ele falou assim, mas você quer o quê? É retenção, você não está mais retendo água, porque o álcool retém líquido no seu corpo. Eu fiquei apavorado, porque eu falei assim, poxa, eu estou com 6 quilos de água no meu corpo, que não era para estar, só porque eu bebo a cerveja, eu fiquei apavorado. Aí parei de beber. Até hoje, graças a Deus, faz 12 anos que eu não bebo. As gaseificadas também são. Elas retêm esse líquido. Então, e qual o mal que isso pode ocasionar para o corpo? Essa retenção excessiva de líquido. Então, a gente precisa ter uma quantidade ideal de líquido para as nossas células funcionarem. Por que é importante beber água? Se você está pensando no rejuvenescimento da pele, se você está pensando em ajudar as suas células a funcionarem de forma satisfatória, a gente tem alguns trilhões de células aí que precisam de água. Praticamente, algumas células são praticamente feitas de água. Então, a gente precisa estar oferecendo isso para ela. Se a gente coloca alimentos gaseificados, bebidas gaseificadas, que fazem retenção de líquido fora da célula, ela fica desidratada. Então isso é que vai acontecer. Você quer ver o sal? Por que, por exemplo, a água com gás, que é gaseificada, que tem muito sal, ela faz a retenção do líquido? Porque ela tira o líquido de dentro da célula e retém fora. É um mecanismo químico, um mecanismo de osmose, que a gente chama. Eu aprendi isso no estadual. Meio hiperconcentrado vai puxar o líquido para ele, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Então, água, gente, é vida. A hidratação do nosso corpo, das nossas células, começam não só a mulherada que pensa na pele, no rejuvenescimento da pele. Não quero ficar enrugada, não quero ficar aí, vamos pro jogo logo. Tem que começar a pensar na hidratação de dentro para fora e na nutrição de dentro para fora. E qual a hora de beber água? Por exemplo, as pessoas veem, não, almoçando, você só na refeição não pode beber água. Tem que ser um pouco antes e meia hora, uma hora depois tem, Como é que é o ideal para beber água? Não pode beber durante as refeições? Não deve se beber após as refeições, porque vai Logo interferir após, aí na saciedade. E também a gente pede para não beber muito no horário noturno, depois das 19 horas, tentar distribuir essa quantidade de água ao longo do dia, porque senão vai interferir no sono, porque o sono também é um outro elemento importante para a saúde, para a manutenção da saúde e também para o rejuvenescimento das células e também para a longevidade.
É por quê? Porque aí a pessoa vai se interromper o sono para ir no banheiro e tal, né? Aí vai atrapalhar. Isso aí. Galera, pegando essa deixa, a gente tinha um roteirozinho para cumprir aqui, mas ela deve estar desesperada que eu bagunço o roteiro todo, eu vou lá e volto, olha só. Olha só, a gente estava conversando em off aqui e você falou sobre o sono. Eu fiquei impressionado, porque você diz que durante o sono o corpo... aí eu perguntei, meu filho está dizendo que meu filho realmente deu uma esticada. Aí, papai, durante a noite a gente cresce. Aí eu pensei aqui, o leigo aqui, pensou que é por causa do efeito da gravidade, não está pressionando ele para baixo e impedindo ele de crescer, porque ele está na horizontal. Mas aí o doutor falou, pode ser bobo, não é isso não. É porque o corpo, à noite, aí, explica isso melhor para o público, doutor. Então, quando a gente dorme, a gente acha que tudo está parado, né? Mas quando a gente dorme, o nosso corpo, né, o nosso metabolismo, as células do nosso corpo, elas reduzem o efeito, a atividade, quer dizer, mas elas continuam realizando atividades de manutenção. E muitos hormônios são produzidos, hormônios importantes são produzidos no momento que a gente dorme. Só à noite, no sono que esses hormônios são produzidos. À noite. E quanto mais cedo a gente dorme, melhor. Eu tô lascada, porque eu não consigo dormir. Eu durmo às 10 horas. A expressão. Eu durmo às 10 eu horas. nunca consigo dormir antes das 10. O ideal seria antes das 10. O velho aqui tá dormindo 10, fica 10 horas, os neurônios começam a apagar, e aí eu vou pra minha caminha, e aí eu 10 e acordo 6, então estou em 8 horas de sono, que é o ideal, doutor? De 7 a 8 horas de sono para um adulto é o ideal. Você já cumpre já deixa o corpo cumprir essa função de recalchutagem durante o sono, é isso? A gente precisa disso, o nosso corpo precisa disso. Aí precisa o quê? Para a pele, para coração, para todo o corpo. Ela vai dando uma geral, quando a gente está calminho dormindo, ela vai dando uma checagem, é isso? Uma série de hormônios, como eu falei, são liberados nesse momento do sono, né? O nosso metabolismo, ele entra no metabolismo de desaceleração, até para a gente poder poupar energia para o dia seguinte voltar às atividades normais, né? Então a gente tem isso. E existem algumas situações algumas dicas que a gente pode estar dando para melhorar o sono, porque hoje o distúrbio do sono é muito comum, principalmente nas mulheres, mas também nos homens. Os homens também, eu não consigo dormir, não sei o quê, a gente tem distúrbio do sono. Tem que tomar o remedinho para apagar, né? Porque assim, não adianta também você ir para a cama antes das 10 da manhã e você não conseguir dormir, não ter um sono de qualidade. 10 da noite não tem um sono de qualidade. Você precisa ter um sono de qualidade. Então você tem que ter quantidade de sono e qualidade de sono. Eu, por exemplo, eu tenho qualidade de sono. Eu durmo 5 horas, de 5 a 6 horas por dia, mas eu durmo bem, profundamente. Né? Nem sempre o profundamente é tão bom, é tão benéfico. Então, algumas dicas que a gente pode estar dando para melhorar o sono. Por exemplo, alimentos que são alimentos que aceleram o metabolismo. Café, canela, chocolate, mate. O mate acelera? O mate. O pessoal fala para tomar o chá verde. Chá verde também? Ih, galera, vamos ter que procurar um profissional mesmo, hein? É isso aí, é importante. Outra coisa, rangar uma janta, tem que ser bem cedo, né? Cedo. Porque eu janto às 8 horas e vou dormir às 10. O ideal seria o jantar até 8 da noite. Às 20 horas. Porque se você se alimentar, e principalmente se alimentar com alimentos muito gordurosos, muito pesados. Eu adoro feijão com arroz, doutor. Eu adoro feijão com arroz. Eu também adoro. Eu não largo meu feijão com arroz. Se você se alimentar com alimentos que vai exigir do seu intestino, do seu estômago, o trabalho maior, vai mudar essa organização dos hormônios. Os hormônios já não vão atuar tanto 8 horas, vão perder mais 2 horas ali para acertar aquela bagunça, para aí depois eles entrarem em ação. Tá vendo, galera? Olha só que importante, tá vendo? Não é realmente o crescimento, ela falou que acontece no pré-adolescente, e meu filho, né, porque o hormônio de crescimento está atuando, né, e meu filho dorme bem, dorme umas 8 horas, 9 horas por dia de sono, mas também não precisa ficar dormindo 12 horas para aquecer, porque o hormônio ele sabe o time certo, né? Assim, essa questão do sono ela vai sendo classificada de acordo com a faixa etária. Então, no bebezinho, por exemplo, o ideal em torno de 12 a 16 horas de sono.
Um adolescente de 12 anos, por exemplo, que às 8 horas ele já está nessa faixa de 8 horas? De 8 a 10 horas, mais ou sim. menos, dentro dessa proposta aí. Tá. Então, assim, a gente tem essa questão da alimentação, que é importante, né? A questão da bebida de líquidos, para você não ter que ficar levantando para ir ao banheiro, principalmente quem toma diurético, pessoas hipertensas, pessoas que têm aí a necessidade de fazer o uso do diurético. O ideal também é tomar até 18 horas, por aí, para não interferir com o seu sono. Fazer uso de celular e de tela de uma forma geral, TV, pessoas que têm o hábito de ver TV para dormir. O ideal é que você pare pelo menos 1 hora antes. Difícil, né, galera? O celularzinho na cabeceira é difícil. Eu paro 5 minutos antes de apagar. Então, aqueles velhos hábitos, antigos hábitos de fazer uma leitura de um livro antes de descansar, antes de dormir, acabou, mas seria importante poder estar trocando o celular por esse hábito. Porque, por exemplo, agora eu ia até te perguntar sobre atividade física, mas já que você falou da leitura, deixa a atividade física, porque também é importante. Então, atividade física também é bom para regular o sono. Se você faz uma caminhada, aí tem que procurar um profissional, né? Tem que procurar um cardiologista, né, doutora? Porque você não vai começar a dar uma corrida sem saber como é que tá a bomba aí, né? Não é isso? Então tem que, galera, fazer um check-up com regularidade, né? Aí o cara vai procurar um profissional, ele procura quem? A nutricionista ou um professor de educação física para saber que atividade ele pode fazer? Então, ou um cardiologista? Na verdade, na felicidade, né? Nós estamos falando dos 60 anos. A gente está falando das pessoas que têm acima de 60 anos. O ideal é que façam seu check-up anual. Pessoas que já têm o hábito de fazer seu check-up anual, de ir a médico, não tem nada, não tem problema nenhum de coluna, não tem problema nenhum de articulações de uma forma geral. O educador físico pode estar orientando de forma segura. Fazer uma avaliação. E esse cara nunca fez atividade física, então ele vai começar bem devagar. Eu, por exemplo, sou um ex-atleta, aposentado. Então, ele já tem um histórico atlético, então já posso acelerar. Então, é o ideal procurar um profissional. É bom. Agora, a pessoa que tem pressão alta ou não sabe que tem, a pessoa que é diabético, né? A pessoa que tem problema de articulações, tem que passar por um médico para o médico poder orientar que tipo de atividade ela vai poder fazer. Eu, por exemplo, fiz o meu check-up, aí o doutor falou, você tem que fazer uma atividade física. Eu tô paradaço, sabe, galera? Preguiça. Aí por isso que a psicóloga depois vai ter que vir aqui explicar por que eu não dou um pontapé inicial para voltar a praticar atividade física. Aí eu falei, então eu vou começar a dar caminhada no meu condomínio, que nós, por sinal, moramos num condomínio maravilhoso lá, que Começa a minha caminhada semana que vem. Na semana que vem começa a caminhada dela. Não vou esperar 2023. Isso aí é legal, uma proposta. Aí o doutor falou assim, não faz caminhada não, faz musculação, porque vai liberar uma substância, uma enzima, sei lá qual é o nome que ele deu, que eu já não lembro mais. O cara não faz nada, aí pinta o futebol no sol quente, lá no campinho da quadra do amigo, vai jogar e se dá mal, né, galera? Então nós dos 60, meu filho me chama pra jogar bola, eu fico lá, dou um toquinho e tal, mas tô mal pra caramba, não vou arriscar a correr. Doutora, falando da atividade física, como o programa já está se desenrolando no final, você falou a importância do pessoal acima de 60 anos, o pessoal que está chegando também, tem gente com 50, eu conheço gente com 50 e pouco, tá pior do que eu, tá, galera? Então não tem que ver, não é só a idade, 60 anos, tem que ver como ele chegou, como ele está se achando. A proposta desse programa é a gente dar, avaliar, peraí, cheguei em 60 e aí, acabou não. Então, você já está falando de um dos pontos interessantes, é manter a mente em atividade, né? Que aí você estava falando da leitura, eu lembrei do tópico que a gente estava conversando antes do programa. Então, leitura é um dos exercícios interessantes. Que mais? Então, quando você vai fazer atividade física, você já vai estar trabalhando, fazendo a ativação da concentração para você realizar aquele exercício que você precisa cumprir. Então, já é uma proposta. Já começou a mexer com... Já começa a mexer para fazer o exercício mental. Também é importante por causa
do vilão que a gente se preocupa tanto com o envelhecimento, que é o alemão, né? Que é o Alzheimer. Felizmente, eu encontro vários amigos que repetem a história para mim 20 vezes. E não, né, é uma tristeza, a gente compreende, eu tenho o maior carinho. Mas esses exercícios, então, isso não é genético, não. Com o exercício a gente pode inibir. Com melhora da qualidade de vida. Também. É o conjunto todo, alimentação, hidratação. Um bom sono, todas essas dicas que a gente deu aqui, colocando tudo isso em prática, você consegue reduzir, tem muitas pesquisas que já comprovam, que você consegue reduzir o impacto dessas doenças, tanto as cardiovasculares, quanto também essas doenças que são degenerativas, né? Como é o caso do Alzheimer, do Parkinson. Então tem muita relação com hábitos de vida, todas essas doenças, que são as crônico-degenerativas. Então, fazer, por exemplo, atividade física em grupos também é muito importante, porque vamos dançar, comer um baile dos idosos, é isso aí? Não só físico, mental, como relaxa, né? Tira o estresse, né? Viagem com grupos, né? Ou com a própria família. Se você quer viajar em grupo, eu vou deixar o endereço aqui da Eduardo Tour, que é a empresa de viagem e turismo da minha esposa. Beijão, esposa, está nos assistindo. Né? Já peguei a brecha aqui, o que vai viajar? Viaja pelo Eduardo Tour, tá? Então viajar também. Sabe o que acontece? Né? Porque eu vejo as pessoas muito estressadas hoje em dia. Não é só o idoso, não. Está todo mundo estressado, porque está difícil manter as contas, os boletos chegam, a única coisa que vence, né, são os boletos, né? A gente sempre perdendo para eles. Então, atividade em grupo, viagem, leitura, joguinhos também pode acontecer. Por exemplo, eu estou jogando Uno com meu filho e minha esposa, isso é legal? Banco imobiliário, isso é legal? O ponto que você tocou, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não faz atividade física em academia, porque não tem uma condição financeira favorável, mas a gente está elencando aqui várias atividades que dá para fazer e que não vai gerar um impacto no orçamento da família. Caminhada, dançar, bailes. Palavra cruzada, dessas palavras cruzadas mais simples, não precisa ser nem muito complexa. Ou jogos de raciocínio, coisas bobas do dia a dia, que é fazer continha. Assistir filmes também é bom? Bom assistir filme, ler jornal, documentário, mas contar, falar. Fazer uma narrativa do que você viu. Depois que ouviu a notícia, faz que nem esses repórteres da nossa imprensa aí fica dando piruada, né? Então, aconteceu isso, porque os nossos jornalistas agora viraram tudo especialista, né? Especialista desde Covid até futebol. Então é ideal que a cara participe e que a família ajude, provoque isso. Que ajude, a família esteja receptiva para estar ouvindo, para estar estimulando. Do mesmo jeito que o bebê, a criança tem que ser estimulada, o idoso também precisa ser estimulado. Agora, galera, deixa eu até chegar mais perto da câmera aqui. Às vezes as pessoas a família não tem muita paciência com os idosos, né? Vamos fazer uma meia-culpa aqui, né, doutora? Fica quieto aí. Eu vejo hoje pais, né? Eu sou mais velho, sou pai velho, né? Estou com 68, tenho um moleque lindo de 12 anos lá em casa. Então, eu vejo pais dando celulares, computadores bom, não é porque gosta do filho, não é para manter o filho ocupado, para não estar perturbando ele. É mentira, galera? Mentira, doutor? Não é. Infelizmente acontece isso. E para os idosos, que saco, desculpa o termo, né? Poxa, cara, né? Eu tinha um preconceito contra as clínicas de idosos, doutor. Achava aquilo, eu jamais colocaria meu pai e minha mãe lá, né? Depois eu chamei um proprietário de clínica, e aí o cara me contou. Esses idosos preferem estar lá na clínica porque são melhores cuidados. Às vezes o pai está no processo de Alzheimer, fica andando pelado dentro de casa, que não tem como o filho manter mais ele dentro de casa porque, né, foge, não sei o quê. Então aí eu falei, gente, não é bem assim, né? A clínica é importante, parabéns às várias clínicas de Cabo Frio. Então, mas muita gente fica sem paciência e joga o pai numa clínica dessa ou uma mãe para poder se livrar porque não quer cuidar, né? Então, é importante que a família
Né? Ah, vamos jogar dama. Ah, papai, que dama? Agora eu tô aqui na internet, tô aqui no TikTok, não sei o quê. A família está sempre inserida em todo o contexto, já reparou? Na atividade física, na mudança dos hábitos de alimentação, agora nessa questão, até o sono. É verdade. Se não faz barulho, se ninguém dorme tarde com o som alto, a pessoa vai dormir cedo, né? A família, ela precisa estar bem integrada, ela precisa estar todo mundo compreendendo a mesma proposta de vida, que é um plano de vida, é um plano de mudança para a qualidade, para o alcance da qualidade de vida. Então, eu acho que assim... Se a família não tiver... A família tem um papel fundamental. A estrutura familiar ela é fundamental para que a gente consiga ter aí o alcance, né, pleno dessas condições que a Organização Mundial de Saúde nos propõe, né, enquanto saúde, que é um bem, um bem-estar geral do indivíduo, não só a busca pelo tratamento das doenças, né? E aí também puxando o gancho do tratamento das doenças, que eu não poderia deixar de falar, a importância da adesão aos tratamentos. A pessoa que já tem alguma doença de base, já diagnosticada, que precisa fazer o uso de medicamentos, é muito importante fazer o uso dos medicamentos. Não deve se suspender medicamentos por conta própria, deve estar procurando o seu médico de forma regular. Pode procurar um enfermeiro também, porque a gente, enquanto enfermeiro, a gente está apto para estar orientando, às vezes, aquelas dúvidas que o médico, por uma questão de correria, né, por uma questão de demanda mesmo de tem que atender 40 pessoas num dia, não conseguiu né? dar conta. Nós, enfermeiros da saúde pública e também do serviço privado, estamos ali para ensinar a fazer insulina, administrar insulina, ensinar a contar os carboidratos, que a gente também faz, pode fazer isso, ensinar como cuidar dos pés, no caso de uma pessoa com diabetes. Então, nossa proposta junto à sociedade, enquanto profissionais, é essa proposta, né? Tanto no serviço público quanto também no serviço privado. Tá? Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente vai voltar aquela parte. O pessoal está falando aqui, acaba com o programa, chega. Olha só. Gente, eu vou ter que chamar a doutora Jean. Infelizmente, ela vai ter que voltar aqui para a gente fazer um outro programa, tá, doutora? Sim, vamos falar sobre o quê? Eu ia tratar sobre ozonioterapia, né? Dá uma palhinha rapidinho, em 2 minutinhos, de ozonioterapia, que diz que a classe médica, os laboratórios não gostam muito quando a gente toca nesse assunto não, né, doutora? Hein? É verdade. Saiu até na semana passada saiu uma entrevista bem polêmica falando sobre essa questão da ozonioterapia. Eu sou ozonioterapeuta, também atuo já há mais de 1 ano com essa prática. E engraçado que quando eu fui fazer a habilitação em ozonioterapia, eu fui por causa das feridas. E quando eu cheguei lá, Hélio, eu encontrei um mundo. E eu saí cética. Eu saí de lá do curso. Foi um curso de 120 horas que eu fiz em São Paulo com a Viviane, né, que é minha parceira. E a gente saiu de lá falando uma para outra, será que é isso tudo mesmo? Mesmo com todas as evidências científicas, que eu sou muito enjoada, eu sou professora universitária, então eu sou pesquisadora, eu gosto de estar sempre alinhada, né, com o que realmente é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, enfim. Então eu saí cética, achando que não era aquilo tudo que propõe. Imagina um gás, né, uma molécula conseguir tratar mais de 450 doenças. É inadmissível isso. Impossível. Impossível isso, né? É fake news, né? E aí a gente viu que realmente tem aí uma proposta da ozonioterapia para o tratamento de diversas doenças, mas não como terapia exclusiva. É muito importante que as pessoas saibam. A ozonioterapia, ela é uma terapia complementar. Então, se a pessoa está num tratamento, não paralisa o tratamento, não. Então, o paciente que chega comigo lá, ele não tem diagnóstico, aí eu tô com uma dor no ombro. Eu preciso saber qual é o problema da dor no ombro.
né? Então eu vou estimular o tempo todo esse paciente a procurar um médico para poder saber, o ortopedista, Fazer um raio-x, para saber qual é o problema do ombro. Se for um rompimento de ligamento, alguma coisa. Então, assim, a mesma coisa, vou fazer por causa do diabetes, porque a ozonioterapia tem aí uma proposta de tratamento da síndrome metabólica, reduzir taxas de colesterol. Isso vai ser um outro programa, hein? Hipólise. Aqui é só uma palhinha. Ele destrói as células de gordura, né? Então, o ozônio, ele é um gás que a gente tem na nossa camada atmosférica, e que nada mais é do que o oxigênio que, quando recebe uma descarga elétrica, que no caso da nossa camada de ozônio, né, a camada atmosférica, a descarga elétrica são os raios ultravioleta, né? Então essa molécula de oxigênio, ela se transforma em 3 moléculas. A gente chama de molécula triatômica, que é o ozônio. E o ozônio, ele foi, na verdade, apresentado para a medicina, né? Usado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial. Então, maiores detalhes no próximo encontro eu vou falar. Mas, já são mais de 400 anos de uso. Galera, eu vou falar o que ela não pode falar como profissional da saúde. O que acontece? Essa coisa de laboratórios é gigante. O poder dos laboratórios, eles querem vender remédio. Por exemplo, eu vou dar um testemunho de ozônio. Eu tive uma distensão na virilha terrível. Tomei diclofenato sódico, não é isso? Uma cartela, Aí encontrei, não conhecia a doutora Giana, fui a Joana Martins, ali atrás da prefeitura, vou fazer o vexame, que é minha amigaça, enfermeira também formada, profissional. Tem uma ótica da minha amiga ali, vermelhinha ali atrás da prefeitura, ótica Liz, né? Tem uma porta, você sobe a última sala, doutora Joana. Eu vou estar passando o endereço dela aqui também, porque é muito... Cheguei lá, recomendado pelo professor Candango, todo mundo conhece Cabo Frio, professor Hélio, meus joelhos, eu não conseguia dar aulas em pé. Fui lá, comecei a fazer o tratamento, hoje eu jogo, Hélio. Falei, que isso, cara? Aí fui lá. Ela foi lá, me atendeu maravilhosamente, aplicou aquelas agulhas maravilhosas, né, que é por onde, né, um dos métodos de se aplicar o ozônio, né, aquelas agulhadas, me deu agulhada na virilha e tal. Eu estava 10 dias já, mas não podia nem subir, ando muito de moto, né, e eu não conseguia nem levantar a perna para andar de moto. Conclusão, doutor, com meia hora de bate-papo depois da coisa, a coisa já foi aliviando. Eu também sou meio cético, essas coisas. Eu falei, será que tem alguma anestésia, que ela botou alguma coisa aí? Troço tá melhor, tô morrendo de dor já há 10 dias. Galera, resumindo aqui pra gente encerrar o programa, né, que já os caras já estão aqui fazendo assim pra mim, ó, acabou. Acabou. Com 2 dias, doutora, eu não estava me sentindo mais nada. Aí eu fui perguntar a ela, que milagre é essa? Quando você toma um remédio, o remédio circula até chegar onde está a inflamação. Não é isso, doutora? Você pode me corrigir se eu acho que foi isso que entendeu. Então, o ozônio, ele vai direto agir sobre a inflamação, é isso mesmo? Uma das ações do ozônio é agir como anti-inflamatório, melhorando a inflamação, melhora a dor. Então, ele é anti-inflamatório e anti-álgico. Mas é muito importante, velho, também falar para as pessoas, depois a gente vai voltar para detalhar sobre isso, para falar as vias de administração do ozônio, aspectos legais. O mais importante é reforçar que ele é uma prática integrativa, complementar, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde desde 2018, ele entrou no rol das PICs, que são as práticas integrativas e complementares, como acupuntura, como aromaterapia, né, como florais, já estão, então ele já é reconhecido no nosso país desde 2018 pelo Ministério da Saúde. Então não é uma prática clandestina, não é uma prática aventureira, não é. Tá? Existe toda uma ciência em volta da prática da ozonioterapia, porque se não existisse essa ciência, a Anvisa não liberaria, e a maior universidade do Brasil não iria liberar os aparelhos para comercialização. Que todos os aparelhos que fazem a produção do ozônio medicinal, né, que são os geradores medicinais, são liberados pela USP.
É mesmo? São avaliados e liberados pela USP. Olha que boa notícia. Então, Unicamp e USP tem grupo de pesquisa sobre ozonioterapia. Então, se não fosse uma prática renomada, reconhecida, essas universidades, elas não estariam abrindo as suas portas para estudar essa ciência, porque é uma ciência. Então, assim, já falei praticamente o que é importante falar. Doutor. E o mais importante, para a gente finalizar, é que o profissional, para atuar com a ozonioterapia, ele precisa estar habilitado. E tem que ter aí, no mínimo, 120 horas de carga horária de curso de habilitação. Então, isso é importante. Mas ele pode ser que... Quem pode se habilitar a trabalhar com ozonioterapia? Profissionais da área de saúde com nível superior, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, dentista, né, odontólogo também pode. Estética. Tem que ter um nível superior. Para você poder trabalhar com segurança. Tá bom. Galera, olha só, o pessoal já está querendo me matar. No próximo programa a gente vai trazer as imagens da clínica lá da doutora, né? Que nesse programa não cabe mais. Os endereços estão aqui, o telefone de contato dela está aqui para alguma dúvida, tá? Vai estar aqui passando. E olha só, foi muito boa a entrevista, tá, doutora? Que queira se despedir do nosso público, por favor. Foi muito bom estar aqui com vocês, passando um pouquinho do meu conhecimento de vida e também como paciente, e também como profissional, né, da área da saúde. E muito obrigada pela oportunidade também de falar do meu trabalho, um pouquinho do meu trabalho, ter outras oportunidades, de falar da enfermagem para vocês, porque é uma profissão que é muito pouco conhecida, tá? Então, as pessoas também quiserem procurar saber mais, conhecer melhor, tem o meu Instagram, a gente pode estar colocando para vocês verem, eu estou à disposição para vocês também tirarem dúvidas e tudo mais, tá? Muito obrigada, que vocês possam colocar em prática, aproveitando aí o novo ano que está chegando, 2023, colocar em prática todas essas dicas que a gente deu aqui de saúde. Sei que foram muitas para guardar, mas tá valendo. Eu já tô ali no meu caderninho, no meu checklist, nas promessas, no meu checklist de mudança de vida, né? De hábitos de vida. Galera, foi um prazerzaço. Eu aqui posso dizer, vocês devem ter gostado também, receber essa pessoa maravilhosa, não só como profissional, como ser humano. Conheci há pouco tempo, mas estou adorando, sou fã dela. E uma boa notícia é que ela vai ser figurinha carimbada aqui no canal. Vai estar no programa dela, vai estar no meu, vai estar dando dicas. Tem uma proposta aí para ela estar dando dicas soltas aí na programação de saúde, que é fundamental, tá? Então espero que tenham gostado, tá? O programa Cheguei aos 60 e agora fica por aqui. Agradecer aos patrocinadores, a equipe, todo mundo, a Geandra principalmente, a Deus, né? Que nos permite estar aqui e nos permitirá estar em outros, conforme sua vontade, em outros programas. Então, um beijão no coração de todos. Não saia da OK TV, porque a OK TV é TV de um jeito diferente. Abraço a todos. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407.
Lelion. Somos uma marca que desde 1981 veste mulheres incríveis. A marca é conhecida e respeitada por uma legião de clientes. Nossa missão é oferecer o melhor da moda com preço competitivo, sempre com qualidade, celebrada nestes 40 anos. Lelion é moda, beleza e conforto. O arremate perfeito de uma marca que continua em franca evolução. Lelion Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, Loja 8, Portinho. Telefone 22 99992 5831.